mesmo quando estava na escola dominical. Não levava a sério as histórias que nos contavam, mas quando aquele cantor foi ao Rio Nilo com a minha alma, eu percebi que as histórias bíblicas são verdadeiras, porque ainda no Rio Nilo, eu vi o cantor realizando rituais que fizeram com que as águas do Rio Nilo criassem um caminho. E naquele processo, eu vi uma coisa saindo debaixo da água. Mais tarde, eu me percebi que aquilo era um peixe. O peixe era tão grande que poderia até engolir 15 pessoas numa só vez. Naquela mesma área onde o peixe havia saído, a água se movimenta de uma forma muito diferente. Nem mesmo o guia turístico poderia explicar o que acontecia naquela região da água. O músico me levou para dentro da água. E lá embaixo eu me encontrei num mundo totalmente diferente. Eu vi a minha pessoa em frente de Satanás. Aquele lugar era um mundo totalmente diferente. E as atividades que haviam lá também eram diferentes. Aí é um lugar onde todo mundo fica ocupado. Eu vi demônios pela primeira vez naquele lugar. Só de olhar para eles, eu pude dizer logo à primeira que eles eram demônios. Eles são criaturas primitivas com uma pele muito pálida e uma cor muito semelhante ao castanho claro. Os demônios trabalham como escravos. E quando estão em frente de um ser humano, todos querem ver e tocar. E eu naquele momento estava assustada, gritando pela minha vida. Naquele reino, todo mundo está preocupado com seu próprio trabalho. E assim que uma pessoa recebe uma atividade para fazer, ela está por conta própria. A pessoa terá que cumprir com a tarefa que lhe foi dada sem nenhuma reclamação. E se a pessoa reclamar, ela pode até ser morta por causa do domínio que eles têm sobre a pessoa. E a Bíblia também diz que Satanás simplesmente veio para roubar, matar e destruir. Comecei a presenciar coisas que nunca passaram pela minha cabeça. E eu também sei que muitas pessoas não fazem a menor ideia de que a vida é espiritual. Eu não vi isso tudo exatamente no mesmo dia, mas no dia que chegamos lá, nós entramos em um complexo que na verdade era um portão, e o mesmo portão tinha formato de pedras. E quando eu fui documentar o que havia acontecido naquele lugar, as pessoas que vivem naquela região confirmaram que o fundo do rio é composto por pedras. E essa informação encaixa perfeitamente com o que a minha alma presenciou lá embaixo. Eu vi 7 portões em forma de pedra abrirem-se, e a minha pessoa estava num lugar parecido com um buraco. Em frente de mim estava um ser que detesta a raça humana. Só por sermos criados na imagem e semelhança de Deus, é suficiente para Satanás nos odiar. Eu estava com muito medo e, para piorar, eu vi ele bebendo sangue e comendo carne humana. Os demônios, assim como Satanás, são anjos que caíram do céu por desobedecerem a Deus. E por essa mesma razão, Deus parou de providenciar comida para eles. E para se alimentarem, eles cultivam os seres humanos. E essa é a principal razão pela qual a demanda pelo sangue é maior no mundo das trevas. E como consequência, vimos sangue nas estradas, acidentes atrás de acidentes, mortes atrás de mortes. E como a maior parte da humanidade não acredita que o reino espiritual é real, acabam por assumir que todas essas catástrofes que vimos na sociedade acontecem naturalmente. Quando eu cheguei lá pela primeira vez, eles me receberam com risadas, como se estivessem a tirar sarro da minha cara. E lá eu percebi que não havia nada que eu poderia fazer. E eu me lembro de ter gritado pelo nome do meu pai e da minha mãe. E o próprio Senhor das Trevas me disse que ninguém poderia me ajudar e nem sequer o governo poderia me libertar, porque ele tem controle do mundo e do próprio governo. Na altura eu não sabia que no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 11, Deus abriu um caminho para mim através do sangue de Jesus. Eu não fazia a menor ideia que através da oração eu poderia ser liberto. Por isso é que é muito importante que os pais ensinem os seus filhos a orar e a invocar o nome de Jesus. Porque se eles tivessem me ensinado a invocar o nome de Jesus, ao invés de eu perder o meu tempo chamando pelo nome do meu pai e da minha mãe, eu teria invocado o nome de Jesus. Mas como eu não fazia a menor ideia, eu
sempre gritava pela minha mãe assim que precisasse de ajuda. Foi a partir daquele dia que a minha vida começou a mudar. Comecei a servir ao inimigo consciente de todas as coisas que eu fazia, porque eles tinham controle da minha alma e do meu corpo ao mesmo tempo. Eu não tinha controle sobre o meu corpo. O que as pessoas viam era um ser possuído, mas na altura eu não sabia que estava possuída. Eu teria amado se tivesse deixado o mundo das trevas naquela época, mas eu já não tinha controle sobre a minha pessoa. E as pessoas sempre me viam de um lado para o outro com celebridades e pessoas famosas, mas eles não sabiam que eu estava servindo o inimigo e sendo controlada por ele. A minha avó me introduziu ao mundo da bruxaria quando eu tinha apenas 8 anos. E aos meus 11 anos conheci o Senhor das Trevas pessoalmente. Desde então, sem controle e autoridade sobre a minha vida, comecei a servir a ele estando consciente das coisas que eu fazia. E como eu era apenas uma criança quando comecei a servir ao inimigo, eu comecei por introduzir os meus colegas da escola ao mundo da feitiçaria. Eu trabalhava para empresas publicitárias, cujo elas promoviam produtos de empresas que tinham assinaturas com o inimigo. Eu ia em festas de artistas seculares e influencers, e com isso eu influenciava a juventude a ter uma vida cheia de pecado e longe da presença de Deus. E como se não bastasse, quando eu ia nos clubes, eu fazia a questão de garantir que aqueles senhores empoderados e cheios de dinheiro saíssem de lá de bolsos vazios. E como eu usava a feitiçaria, era normal eles saírem de lá sem se aperceberem de nada. E isso até hoje é uma realidade. Assim que eles recebem um salário, eles já acham que são capazes de se protegerem das coisas que acontecem nos clubes. Mas eles não sabem que a maior parte das coisas que acontecem lá são causadas por pessoas que mexem com a feitiçaria. Basicamente, tudo que acontece lá é para destruir a vida das pessoas. E como a maior parte desses homens que vão para esses lugares possuem uma mente perturbada, é muito mais fácil de lhes introduzir a feitiçaria. E a maior parte deles são iniciados através de bebidas. Porque o que o inimigo quer é roubar o destino das pessoas. Ele não pode criar vidas e muito menos destinos, mas ele pode muito bem roubar e destruir a vida, assim como o destino das pessoas. O inimigo odeia tanto a raça humana que nem sequer tem um pingo de misericórdia. E por esta razão, além de somente destruir a vida dos homens que vão para os clubes, discotecas e bares, eles fazem a questão de acabar com o lar de cada um. Porque é impossível esses homens entrarem nos clubes, interagirem com aquelas meninas e saírem de lá como se nada tivesse acontecido. Muito pelo contrário. Esses homens, quando vão para casa, passam a reparar as suas esposas com um olhar diferente. Começam a desejar um estilo de vida diferente, procurando uma vida menos estável, achando que a vida que eles têm é aborrecida. Além de trabalhar nos bares, nós também causávamos acidentes nas estradas. E no documentário que fizemos, eu mostrei às pessoas os lugares que nós causávamos os acidentes. E eu causava esses acidentes porque na altura os meus pais me levavam para a igreja. E como lá era um lugar de oração, assim que eu chegasse lá, eu ficava fraca, sem poder nenhum para continuar a servir o reino das trevas. E para restaurar as minhas forças, eu tinha que fazer um sacrifício. E só ficava satisfeita assim que visse alguém derramando sangue. Causar acidentes que resultavam em sangue nas estradas era uma forma de sacrifício. E o incrível é que eu poderia estar a andar com os meus pais e causar um acidente em frente deles, sem eles se aperceberem de nada. Eu simplesmente parava num lugar. E os meus pais poderiam até me chamar, mas eu não respondia, como se a minha pessoa estivesse em transe. E de repente um acidente acontecia bem na nossa frente. Os meus pais vinham me segurar, pensando que eu estava em estado de choque por ter presenciado um acidente. Mas eu sabia muito bem o que eu estava a fazer, porque assim que eu visse sangue saindo de uma pessoa, os espíritos que estavam sob o controle da minha vida ficavam mais empoderados, e assim conseguia poder para fazer tudo o que eles me ordenassem. Olá a todos, eu chamo-me Wimbai Moakura e no vídeo de hoje eu trago a terceira e a última parte da parte 1 do testemunho da Erika Mukiza. Como assim a terceira e a última parte da parte 1? Afinal de contas, quantas partes tem esse testemunho? Na verdade, o testemunho original da Erika Mukiza
está dividida em duas partes. Porém, ambas as partes correspondem em média de 30 minutos. Então, para a parte 1 do vídeo original da Erika Mukiza, eu dividi em 3 partes. Por isso que esta é a última parte da parte 1, que corresponde à terceira parte já traduzida. Espero que entendam e não fiquem confusos. Enfim, isso não importa. O que importa é que essa é a última parte da parte 1. O que quer dizer que vem aí a parte 2. Também informar que o testemunho não é meu, mas sim da Erika Mukiza. Eu simplesmente decidi traduzir em primeira pessoa. Espero que assistam ao vídeo e compartilhem bastante para juntos podermos anunciar a mensagem sobre o reino de Deus e alcançar o maior número de almas para Cristo.